Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha nesse momento tranquilizar os nossos corações e as nossas mentes. A reflexão da noite de hoje, a tempestade, é o tema sugerido pela intuição. Não essa tempestade meramente atmosférica, nem as tempestades que assolam a sociedade como um todo. Nós vamos focar hoje nas tempestades íntimas, aquelas que rompem ao longo dos nossos dias, no formato de ansiedades, depressões, medos, indiferenças e vários fatores que muitos de nós ainda não conseguimos classificar. A todos que estão sintonizados conosco, eu trouxe aqui uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, porque quem fala, quem irradia a mensagem, não está só. E como numa grande teia, a mensagem do paizinho, Dr. Bezerra, ela nos leva a irradiar da nossa energia a quantas pessoas estiverem conectadas conosco, sejam encarnados e sejam desencarnados. Ele diz assim: irradiemos o amor com seus recursos, através de quantos nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. Que possa o Dr. Bezerra nos amparar, nos abençoar com a pujança de força, com o amor que Ele tem em relação a essa humanidade. E que nosso Senhor Jesus Cristo ampare a todos nós que nesse momento estamos nesse canal, nessa sintonia, nesse momento. Eu trouxe aqui, para ilustrar a nossa reflexão, do livro Simão Pedro e Jesus. São relatos do Evangelho, numa linguagem simples, apropriada realmente para aqueles que estão começando no entendimento das letras do Evangelho. Inclusive é um livro muito utilizado para a doutrinação de jovens adolescentes. Ele faz um relato do capítulo 14 do livro de Mateus, versículo 22 a 33, e no livro narra essa passagem da seguinte forma. Está intitulado Sobre as Águas. Pedro comovia-se diante de Jesus ao vê-lo desdobrar pacientemente ensinamentos ao povo. Sentia-se dentre eles, comungando de sua intimidade e alimentando-se de seu imenso amor. Refletia Pedro que nem na sinagoga de Jairo e nem no templo de Jerusalém lhe fora dado recolher noções tão claras de vida, já que Jesus, contrariamente aos pregadores da fé, vivenciava cada um de seus ensinamentos para demonstrar como que, ao servir ao povo, pode o servidor conquistar os tesouros da alma. Jesus, naquele instante, conclamou: voltem a seus lares. Recomendava ao Senhor serenamente a indicar caminhos justos e necessários. A família é a experiência indispensável. E, centrando a atenção de todos, complementou: ao virem até mim, vocês se educam, mas no lar é que está a oficina da vida eterna. Eu vivo em conflitos domésticos, Senhor, queixou-se um homem de certa idade, e a família me é um tormento. Jesus, paciente, advertiu-o: os que se aproximam debaixo do mesmo teto são almas que necessitam superar conflitos e desencontros, até o dia em que, sob a luz da boa nova que lhes trago, todos se suportem, se tolerem, se perdoem entre si, alcançando a própria redenção. Pedro gravava aquelas advertências em seu próprio coração,
sabendo estar diante de lições que jamais deveria esquecer. Viu então uma multidão dispersar-se, conversando entre si. E agora, Senhor? Indagou Pedro, quando ficaram sós. A tarde chegou. Jesus suspirou. Vou subir ao monte espiritual e orar. Orar, Senhor? Para isso dispersou a multidão de aflitos? Pedro, observe sempre a pausa necessária para meditar. Após desdobrar-se, servindo ao povo, aprenda a unir-se ao Pai Celestial na oração que nos sublima. Ligeira pausa e complementou. Se você quer alcançar o ponto mais alto da espiritualidade, lembre-se de que isso só se realiza pelo trabalho que você é chamado a fazer. E, em decorrência, não se esqueça de que esforço pessoal e oração se completam entre si. Não vale orar sem trabalho e não vale trabalhar sem oração, Simão Pedro. Todo trabalho sem disciplina espiritual e sem descanso seca o próprio coração, distanciando o obreiro da própria seara. O pescador silenciou, entrando a refletir sobre o que lhe ensinara o Senhor, guardando suas palavras no fundo da alma. Agora, Pedro, ordenou-lhe o mestre, tome o barco com os demais servidores da Boa Nova e rumem à frente para o outro lado do lago de Genezaré. E Jesus retirou-se para orar. O barco dos discípulos estava no meio do lago, enfrentando o vento contrário, com ondas a esbater com grande força nos lados da embarcação. Alguns dos discípulos passaram a temer pelo naufrágio, naquelas horas adiantadas da noite. Que fazer, Pedro? Gritou Tiago apreensivo. Assim como estamos, o barco vai virar. Sigamos as ordens do Senhor, respondeu o pescador de Cafarnaum. Devemos rumar à frente, conforme ordenou o mestre. Alguns deles, menos afeitos ao mar agitado, sentiam-se enjoados no balanço irrefreável da embarcação, sacudida pelo vento e lavada pelas ondas. A madrugada ensaiava a despontar. O sol, em raios brandos, abria-se palidamente, espancando as sombras e com isso trazendo algum alívio e menos desconforto aos viajantes. João, corpo molhado e todo arrepiado, aproximou-se de Pedro. Veja, Pedro, disse apontando ao longe. O que, João? Olha lá, na direção da praia. Tiago, que estava próximo dos dois, abriu os olhos num clima de espanto. Deus meu! Balbuciou estremecendo. Um fantasma caminha sobre as águas. Parece ser o nosso mestre. Não, é um fantasma sobre as águas. Gritaram outros dos discípulos, revelando imenso temor. Jesus, a levitar sobre as águas, de pronto falou. Tenham confiança, sou eu. Não se deixem envolver pelo medo e espanto desnecessários. Pedro, destemeroso, levantou-se. Mestre, se é você que caminha sobre as águas, mande-me ir até você. Eu também sobre as águas. Jesus estendeu-lhe os braços. Venha a meu encontro, Pedro. Pedro então saiu do barco e, sentindo-se levitar sobre o mar, caminhou na direção de Jesus até que chegou perto deles. O vento forte cresceu, levantando ondas, e por temer a adversidade momentânea, Pedro se deixou abalar pelo medo e, se desligando assim do clima mental do mestre, começou a afundar nas águas revoltas. Salve-me, Senhor, gritou Pedro, sentindo-se puxado pelas ondas em redemoinho. Jesus estendeu-lhe os braços. Segurando-se firmemente, o Senhor lamentou. Por que você duvidou, Pedro? É assim tão pequena a sua fé que nem meu coração basta para dar-lhe certeza do que convém fazer? E logo entraram no barco. O vento cessou e a viagem
prosseguiu. Belíssima mensagem, num formato de história, narrando o capítulo 14 do livro de Mateus. É uma mensagem belíssima, mas todos que leem essa mensagem, a primeira coisa que vem à cabeça são os fenômenos. Como é que Jesus conseguiu levitar? Ele estava na praia, que distância que ele estava? Só a título de observação, nós estamos falando aqui do lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como está registrado hoje. Esse lago, ele está no Nordeste, na região Nordeste da Palestina. Ele tem 13 quilômetros de largura, 19 quilômetros de comprimento. Ele possui 166,7 quilômetros quadrados. Vocês podem perceber então que é um lago imenso. É um lago imenso. Acima do mar, me parece que 221 metros acima de altitude. Então os ventos realmente batem ali com muita força e cria realmente, pelo tamanho do lago, ondas fortíssimas, né? Naquela época, então, nem se fala, naquele contexto onde está sendo narrado essa história. Imagine um barco simples, com pescadores rudes, sofrendo os embates, as tormentas do dia a dia que acossava aquela região. Isso é só para a gente situar na história que nós estamos falando não é de um laguinho, nós estamos falando de um lago imenso. E a mensagem, subtraindo toda a parte fenomênica, que posteriormente a gente pode estar até falando a respeito disso, está lá no capítulo 14 e 15 do livro da Gênesis, Kardec falando sobre esses fenômenos. E nessa história, realmente, o que nos interessa são os símbolos, a mensagem que Jesus quis passar para a posteridade, ao deixar registrado aos seus apóstolos todas essas façanhas, né? Então, assim, nós vamos começar a nossa reflexão em cima do texto que foi acabado de ler. Assim que a gente tirar do texto essa simbologia que muito vai fazer o nosso crescimento, que muito vai colaborar para o nosso entendimento e crescimento, porque uma das finalidades precípuas, talvez a mais objetiva da nossa reencarnação, é o conhecimento. E quantos de nós ainda não possuímos conhecimentos profundos a respeito da nossa própria trajetória na Terra? A reencarnação é uma coleta de conhecimentos. Nós nunca podemos esquecer disso. Em todas as situações que nós nos encontrarmos, vamos sempre lembrar que nós estamos aqui para colocar em evidência aquilo que já foi apreendido, aquilo que já foi sabido, e garimpar mais e mais conhecimentos nessa diversidade que é o planeta Terra. Então, subtraindo toda essa parte fenomênica, o que fica à nossa disposição para reflexão? As águas, o barco, os discípulos, o medo. Nos dias atuais, vamos nos concentrar na nossa posição, no nosso contexto, nesse momento. O que seria hoje uma intempérie para cada um de nós? A todos aqueles que nos ouvem, ninguém tem uma tempestade igual a do outro. Cada um de nós temos as nossas comoções internas. São as nossas provas, são as nossas expiações. E no coletivo nós viemos aprender uns com os outros, nos fortalecer uns com os outros. Cada um que ouve, nesse momento, faça um mergulho
intempérie que está sendo vivenciada hoje? Considerando que cada dificuldade repercute de maneira diferente em cada um de nós. Então, se nós é que vamos ser acossados pela intempérie, simbolicamente, a nossa matéria seria o barco. E o barco, então, é que vai sofrer os embates, as chicotadas, o balanceamento para lá e para cá. Esse é o barco que o Espírito se utiliza para mergulhar nesse mar de aprendizado, onde muitas vezes entramos na vida com medo, ressabiados, sem muita segurança. E nós viemos aqui em busca do aprimoramento dessa segurança, que é um dos grandes sinônimos da fé. Muitos de nós viemos aqui para consolidar essa energia, consolidar essa força, consolidar essa divindade dentro da nossa própria intimidade. Esse é o momento de maior reflexão desse texto. Através das várias dificuldades, através dos vários embates, através dos vários prantos e risos, nós estamos construindo paulatinamente a nossa fé, a nossa certeza do amanhã. Então, para cada um de nós, essa intempérie difere. Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. Como eu disse antes, vamos procurar sentir, nesse instante, qual é a intempérie, ou de acordo com o texto, o vento contrário que faz medo, que faz insegurança, que causa depressão em cada um de nós. Será que você sabe? Já houve uma interiorização, um mergulho na intimidade para procurar saber o que tem abalado o meu barco? O que tem feito com que meu barco se fragilize, descasque, a ponto de até apodrecer? O que será? Será que nós já sabemos? Já dizia um antigo sábio, conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo na construção daquilo que está por vir. O segundo passo, nós sempre falamos nos estudos da casa, Humberto de Campos, é sentir essa força que me inibe, sentir essa força que me faz inseguro e trabalhar para arranjar um método de vencer essa força. Nós precisamos de instrumentação para vencer essa força coercitiva que prende, que não permite que a nossa segurança ela possa emergir da nossa própria intimidade. Então, se nós já sabemos, se nós já sentimos, precisamos agora então criar condições para atravessar essa tempestade. Nós já sabemos, nós já reencarnamos com um propósito, houve um planejamento, houve toda uma estratégia. E nós precisamos atravessar essa tempestade. Qual é a condição? A doutrina espírita, no tríplice aspecto dela, ela fala da ciência, da religião, da filosofia. Talvez não seria a religião a porta que nos favoreceria adquirir essas condições para atravessarmos essa tempestade? Porque ainda é o aspecto religioso e o aspecto filosófico
as portas que vão nos abrir para que nós possamos entrever a realidade espiritual que é a nossa natureza. Essa realidade, ela é a nossa natureza verdadeira. Então, o primeiro passo é conhecer essa nossa realidade, essa nossa verdade. Porque todo o aparato que nós necessitamos para atravessar essa tempestade está em nós mesmos. Como bem disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Brilhe a vossa luz. As coisas que eu faço, vocês também farão coisas muito mais maravilhosas do que essas. Então, conscientes dessa busca, nós vamos então empreender o trabalho para fazer com que essas condições, elas aflorem em nós. Pergunto, nesse momento, nós dominamos essa intempérie, nós dominamos essa tempestade íntima que me acossa nesse momento, que te acossa nesse momento, que acossa toda uma sociedade nesse momento. Nós temos percebido um domínio sobrepujando toda essa parafernália que nós chamamos de depressão e de medo. Será que nós dominamos? Ou as experiências de cada dia? Pequenas, passageiras, nós dominamos? Quando elas chegam, como é que nós nos sentimos? Acuados? Com medo? Indiferente? A cada dia o seu trabalho. Então, se estamos cientes do mergulho na carne, estamos cientes que vamos atravessar todo um processo de dificuldades, se estamos cientes disso, o que nós necessitamos? De um porto seguro. Nós precisamos de algo, alguém, alguma coisa, onde nós precisamos nos apoiar. E nesse apoio, sem parar a caminhada, seguirmos em frente, para chegarmos do lado de lá, absolutos quanto ao domínio de nós mesmos e das situações que são colocadas como provas. Porque as provas, na verdade, elas são uma condição criada para que assente na nossa intimidade e nós consigamos internalizar todo o aprendizado de vidas passadas e o aprendizado entre vidas. E nós descemos a crosta para exatamente confrontar com as situações externas o nosso aprendizado. Assim nós vamos percebendo o quanto nós necessitamos de aprender mais e mais para que aquela segurança tão almejada, aquela fortaleza de segurança tão almejada, possa ser conquistada por nós. Essas experiências, elas realmente estão sacudindo o nosso barco. Esse vento tem nos abalado, mesmo ele sendo passageiro, e eles conseguem nos agitar jogando o nosso barco para lá e para cá. Nosso barco está sofrendo o impacto de cada experiência. Diante de tantos abalos, caímos na real que nós não devíamos ter deixado o Cristo, como disse lá o texto, lá na praia. Mas a simbologia está mostrando que ao tentar atravessar o dia a dia, nós deveríamos ter colocado como prioridade o Cristo na nossa mente, no nosso coração. É o evangelho dele, é a bússola, é o patrimônio que ele deixou, é que tem que ser a prioridade ao nascer do dia, ao vencer o dia, porque no outro dia vem novos embates, novas intempéries, novas tempestades.
E o que nós fazemos ao levantar? É prioridade o nosso dia a dia. Não é prioridade o Evangelho. Essa certeza é para aqueles que já entenderam que o Cristo precisa acordar na intimidade de cada um. Nós precisamos colocar o nosso Cristo em movimento. E o alimento para que esse Cristo entre em movimento é exatamente o patrimônio deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior na escada evolutiva. Sem esse patrimônio, nós somos como folhas secas ao sabor dos vendavais, ao sabor dos ciclones, ao sabor dos terremotos. Nós somos simplesmente folhas secas. Daí o crescimento do medo nos momentos que estamos vivendo, o crescimento da depressão. E segundo fala de Divaldo, até o ano 2025, nós teremos lá, até lá, o ápice de um problema grave que vai ser a depressão. Há prenúncio negro com relação à depressão para os próximos anos. Mais um motivo para nós que estamos agora sintonizados, ligados, através desse texto, trabalharmos na construção de uma visão forte em relação à nossa intimidade, para que cada momento que olharmos lá para dentro, nós consigamos enxergar de cara o Evangelho como muro, como defesa na nossa intimidade. Nós precisamos criar essa visão. Que todo momento que olharmos para dentro ou para fora, nós nos depararmos com a grandeza desse patrimônio deixado por Cristo na nossa intimidade. Então, simbolicamente, nós não vamos deixar Jesus lá na praia. Ele não mais será secundário, ele será primário, ele será prioridade no nosso dia a dia. Porque quando nós fazemos essa asneira de deixar o Cristo numa posição secundária, é esse exato momento que a nossa vida entra em parafuso. Desequilibra tudo, desarmoniza tudo e o somatório de todas as nossas negatividades afloram e rompem ao sabor das ondas, que são as situações e circunstâncias que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E para aquele que já conseguiu equacionar essa situação, ele sabe que vai vir os embates, mas ele também sabe da força, ele sabe também da irradiação que está no entorno dele, quando ele mentalmente, ele invoca nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus nos asseverou: eu estarei convosco até o final dos séculos. Tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Essa confiança é adquirida através desse trabalho, através dessa busca, através desse garimpo na nossa própria intimidade espiritual. Mas usando dos instrumentos que o Cristo nos deixou como legado, usando os instrumentos que os nossos irmãos espirituais nos deixou como legado na terceira revelação. E assim nós vamos descortinando essa luz na nossa intimidade. Mas sem essa instrumentação torna-se difícil e vai romper novamente o medo, a desconfiança, e nós vamos sucumbir. E o nosso barco pode realmente afundar. Como foi dito antes, cada situação nossa vivenciada
aqueles que são mais afeitos ao estudo da doutrina espírita, nós sabemos que viemos aqui passar por provas e expiações. Todos nós estamos em provas e em expiações. Mas também, como já foi dito, as provas existem exatamente para que nós possamos mostrar o que foi aprendido, o que foi internalizado. E a vida vai nos colocar de frente para situações onde nós vamos colocar em evidência aquilo que foi aprendido. E as expiações são conhecimentos que nós utilizamos de forma inadequada. E hoje temos que pagar pelo uso desses conhecimentos colocados de forma adequada ao longo das existências. Então, resumindo tudo isso, nós temos um mar de situações, nós temos um mar de efeitos atmosféricos, morais, sociais, a bater sobre esse barco tão frágil, todo santo dia, e nós não temos um porto seguro ainda. Essa é a nossa situação. Nós temos que vencer a nós mesmos, mas sem uma visão ampla dessa realidade da reencarnação, nós nunca vamos entender. A reencarnação, na verdade, ela é uma coleta de conhecimento. É a situação na qual esse conhecimento, ele entra num processo de acomodação e internalização, como foi dito, para ser vivenciado. Nós temos que colocar o conhecimento em evidência, ou ser vivenciado. E a situação é a situação na qual o espírito, ele é desafiado. Nós estamos sob constante desafio. Mas por que esse desafio? Evolução. Nós temos que cumprir o desiderato de Jesus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E de degrau em degrau, paulatinamente, nós vamos vencendo essas tempestades, essas intempéries, cumprindo com o nosso objetivo, que é sempre melhorar, sempre auto-iluminar. E é impossível fazer isso sem o conhecimento. A expiação, que é a segunda parte da nossa explanação, é a segunda parte da intempérie, é uma mostra do âmago de cada situação vivenciada nessa tempestade. Ela não se refere à aplicação do conhecimento, mas a uma consequência de um conhecimento aplicado. Nós, então, colocamos em evidência um determinado conhecimento, mas de maneira equivocada. E cada situação vai gerar uma reação. E estamos, então, muitos de nós, em franca expiação. Por quê? Colocamos um conhecimento de forma alienada, e esse conhecimento está provocando consequências difíceis, desagradáveis, muitas vezes dolorosas, que cada um de nós, ser responsável, deveremos enfrentar. Essa é a outra face dessa intempérie, dessa tempestade, que muitos não cogitam, porque não aprenderam a refletir ainda, não meditar ainda sobre o grande processo que é a vida. E tudo isso, então, é chamado de intempérie. Quando nós falamos nas casas espíritas sobre os estudos, vou abrir um parêntese aqui, parece até que já virou um jargão, mas não é não. A reencarnação aqui, ela é essa coleta de conhecimento. E a doutrina espírita, no tríplice aspecto dela, ela traz em seu bojo, em seu íntimo,
conhecimentos jamais ventilados em outras épocas. É um compilado, é uma síntese de tudo aquilo que todas as sociedades no planeta conseguiram vivenciar. É uma síntese de todas as revelações que até então desceram até o planeta. E muitos de nós não queremos saber. É esse conjunto de conhecimento que vai nos trazer essa segurança. É esse conjunto de conhecimento que vai nos dar a certeza que Deus, em seu infinito amor e misericórdia, está a tomar conta de cada um de nós. Que Jesus, como seu preposto, como sua expressão máxima na terra, está do nosso lado através dos seus mensageiros a cada momento. Mas para se falar com essa certeza, nós temos que ter garimpado nessas revelações, crido nessas revelações, abraçado essas revelações. E a nossa segurança está próxima de ser consolidada quando nós agimos assim. Então, dando prosseguimento à nossa reflexão com relação ao texto, e em meio a toda essa turbulência provocada pelos ventos da adversidade, em meio ao caos que parece se perpetuar, dada a nossa fragilidade, em meio a essa escuridão, com toda a efemeridade que lhe é própria, pois são as provas impostas, como nós colocamos aqui ainda há pouco, para a nossa evolução, é que surge, no meio de toda essa parafernália, de toda essa fragilidade, quem surge? Simbolicamente, na história, Jesus vem andando sobre as águas. Nesse momento, o vento bate forte, os relâmpagos varrem os céus, a névoa toma conta do mar. Há relatos que foi na 4ª hora. Me perdi aqui agora, mas me parece que foi na 4ª hora da noite que aconteceu essa tempestade. Então estava escuro. Jesus foi visto então em meio a essa escuridão. E assim, simbolicamente, quando nós olhamos para a nossa intimidade, em meio a tanta fragilidade, a tanta fraqueza, a tanta insegurança, a tanta depressão, nós que já consolidamos parte desse alicerce, usando da argamassa daquele patrimônio bendito trazido por Jesus, nós corremos para a nossa intimidade e abraçamos essa luz. E com toda a confiança nesse momento, tudo que está no nosso meio, tudo aquilo que está provocando desequilíbrio, desarmonia, tudo aquilo que está sendo agitado, o que faz o nosso barco ser agitado, tudo se acalma. Esse mergulho nesse patrimônio íntimo tem o poder de acalmar, de suavizar, porque ele nos dá a segurança e a certeza que nesse momento Jesus está a nos segurar, que Deus está a nos ajudar e que essas situações elas são mantidas para o nosso crescimento. E ela não vai ser eterna, ela teve princípio, meio e fim. Ela é prova ou é expiação. E conscientes dessa situação, nós amainamos a tempestade que está na nossa intimidade. E é o Cristo com seu poder de radiação, é o Cristo com seu poder de misericórdia, é o Cristo com a sua alegria a nos abraçar na nossa intimidade espiritual. E que bonito, já está consolidado a plataforma íntima, a segurança, o cais, o porto seguro já começou a ser construído na nossa intimidade. E nós sabemos com certeza que é só buscar que lá acharemos. Porque o próprio Jesus asseverou, e aquele que busca, acha. Aquele que busca,
Aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. E nós buscamos, e com certeza nós sabemos que essa porta vai se abrir. E quando resolvemos olhar para Jesus, investigar seu patrimônio dentro de nós e meditar, refletindo na intensidade desse poder, dessa luz, nós realmente conseguimos equilibrar todo o sistema mental, psíquico, físico, espiritual. Numa palavra, nós conseguimos acalmar nossa vida e vemos que, em verdade, o que dá sentido à vida do espírito, seja encarnado ou não, não é o que estamos passando. Observação: todos nós estamos presos às questões físicas que estamos passando. É como se fosse um comando mental que aquilo é prioridade na nossa vida. Não é prioridade. Tudo que nós passamos ao longo de nossa vida é secundário. São provas, são expiações. O que nós temos que ter em mente é que o que mais importa para nós é exatamente a construção da plataforma íntima. É a autoiluminação ao abraçarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira força a ser adquirida. Não tem outra. Está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele não falou buscar em segundo lugar, em primeiro lugar. Porque as outras coisas, ou seja, todas as intempéries, todas as situações vividas, todas as conquistas e fracassos, tudo isso é secundário. Porque tudo isso no reino do Espírito é só um ponto e vírgula nessa ficha kármica nossa. O primordial é nós trabalharmos a nossa espiritualização. O primordial é nós trabalharmos o Cristo interno que habita em cada um de nós. O essencial da vida é buscarmos o Criador na intimidade de nós como criaturas. Isso é que é o primordial. Então, meus irmãos, vemos que, em verdade, o que dá realmente sentido à vida do Espírito, seja encarnado ele ou não é o que estamos passando, pois o que passamos tem fim. Já dissemos antes que o sentido da nossa vida é Jesus. Personalizado em seu Evangelho de luz. É isso que dá sentido à nossa vida. É por isso que ele pede que busquemos primeiro o reino de Deus. Qual o nosso maior medo no mar dessa vida? O que seria? Doença? Fome? Miséria? Morte? Qual seria o nosso maior medo? Se colocamos como força primária as nossas realizações meramente físicas, será que o nosso medo maior não seria de não nos vermos realizados, socialmente falando, academicamente falando, filosoficamente falando? Será? Ver Jesus andando sobre as águas nos lembra a ele que nós também podemos. Pois é da lei que subamos ao degrau imediatamente posterior, como nos mostra a lei da evolução. A escalada, como diz Leon Denis, é do átomo ao arcanjo. E quem está acima, como Jesus, sempre está pronto para dar as mãos a quem está abaixo. É a lei do amor expressa na solidariedade. Jesus, então, nos estimula a ir em frente com a certeza de não mais estarmos sozinhos
Ele está de prontidão, inclusive através dos seus prepostos, como nós falamos antes, através dos seus mensageiros, a nos resgatar das quedas fragorosas que ainda estamos sujeitos. Hoje, com um pouquinho de entendimento, olhamos para a nossa própria história e vemos quantos furacões, quantos ciclones, quantas tempestades nós já atravessamos, quantas vezes nós quedamos e achávamos que era praticamente impossível sair daquela situação. E de repente, quando nós menos esperávamos, nós às vezes nem percebemos, uma mão poderosa, vigorosa, nos tirou de dentro do torvelinho das emoções descontroladas, dos pensamentos desarmonizados, no meio de pessoas desequilibradas. E hoje, ao meditarmos sobre tais questões, é que conjecturamos que força foi aquela que me tirou e eu nem vi. Ali é o excesso da misericórdia do Pai. É a presença dos espíritos protetores, é o nosso mentor, é o nosso anjo da guarda, os nossos familiares, os nossos afetos desencarnados, que nem sempre nós conseguimos lembrar que eles estão também trabalhando. E continuam nos amando muito mais, do ponto de vista que eles se encontram, eles conseguem ver hoje as fragilidades da vida humana, as fragilidades do barco, que fica quase a só sobrar no meio de tanta tormenta. E eles oram e pedem a Jesus para nos amparar, para nos assessorar nos nossos momentos de angústia, de depressão, nos nossos momentos de medo, nos nossos momentos de insegurança. Eles são também a irradiação do Pai na Terra. E isso é o algo. Essa mão é a espiritualidade. Veja que Pedro diz, eu vou, mestre, mas bastou um vento forte, mesmo acreditando em Jesus, e depois que ele mesmo fez tantas coisas incríveis, ele ainda temeu. Mesmo assim ele afundou. Cada rajada de vento, considerando que cada rajada de vento são situações, são circunstâncias que nos acometem ao longo do dia, vem sempre para nos estimular a alimentar mais e mais essa árvore que nós chamamos de fé, que está crescendo lentamente em nossa intimidade. São os adubos que a pedagogia espiritual coloca para que nós possamos nos fortalecer na fé. Pois o fato de sabermos que essas situações, elas têm tempo de validade, fortalece a nossa vontade de sobrepujá-las, de superá-las. Quando sabemos que essas provas, elas têm um tempo de validade, quando nós sabemos, nós empenhamos mais, nós envidamos mais esforços para poder superá-las, porque são elas que estão ampliando a fé, são elas que dão envergadura à esperança, são elas que dão essa força que os grandes missionários tiveram e até hoje nos assombra quando lemos as histórias desses grandes missionários. Como é que eles conseguiram passar por situações tão difíceis? É isso aí, meus irmãos. A fé, a árvore da fé, que permanece na intimidade deles, foi alimentada através de muita rudeza, circunstâncias difíceis, situações complexas. Hoje, eles são expoentes da luz. Então, essa é a nossa peregrinação. Até nós atingirmos relativamente os degraus da amplitude. Vamos peregrinar pelos degraus dessa escada.
Cada degrau com as suas injunções, cada degrau com suas provas, cada degrau nos impondo a colocar para fora todo o conhecimento adquirido nas múltiplas reencarnações pelas quais passamos. Por isso, o dever de estudar, o dever de orientar, o dever de nos instruirmos, para que cada dia nós tenhamos certeza que essa força está sendo cada vez mais agigantada. E assim, a nossa esperança numa segurança, num futuro não tão distante, a nossa certeza nessa segurança, ela já é vivida com a antecedência que nós necessitamos viver. Nós vivemos de antemão a verdadeira fé que um dia será conquistada. Ficou aí então, meus irmãos, a reflexão para a noite de hoje, que Jesus possa abençoar a todos nós, e Ele está abençoando. Ele está vendo o nosso esforço, mesmo que pequeno, em vencer essas tempestades íntimas, em vencer essas tempestades externas. Jesus está no comando de nossas vidas, desde que permitamos que Ele esteja no comando. Desde que possamos sentir que está formatado em nosso íntimo todo o patrimônio por Ele deixado. Esse é o momento em que nós vamos saber se realmente somos simplesmente adeptos de uma religião ou se realmente nós colocamos como plataforma íntima a filosofia, a doutrina, o patrimônio que Ele nos deixou como legado. Somos religiosos ou somos expressões vivas desse legado? Fica aí a reflexão para todos nós. Que o Pai possa abençoar a todos. E até um próximo encontro. Obrigado.